Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade reina na minha vontade. Minha mãe, eu te amo e tu me amas, dá-me agora da divina vontade para minha alma. Dá-me a tua bênção, Mãe, para que minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade reina na minha vontade. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Eu não sou nada, Deus é tudo, Pai, eu te amo. Então, nesse momento, nessa meditação do estudo 44, a vida íntima de Nosso Senhor, fala do momento de Jesus entre os doutores da lei, Jesus com 12 anos, e o que ele viveu em sua vida íntima nesse momento, né? Então, foi pontuado muitas coisas referentes a todo o desprezo mesmo que Jesus passou, né, diante dos doutores da lei, porque por mais que eles se admiravam com a sabedoria de Jesus, aí ficava aquela guerra, né, entre a carne deles e o espírito, e a carne predominava, né, os interesses pessoais, né, o medo de perder o privilégio, o orgulho, né, de ser ensinado por um menino de 12 anos, que eles viam o menino de 12 anos, não o Cristo, eles viam o menino. Então eles olhavam o externo, o exterior, né? Então, tudo isso falou mais alto do que a palavra, né? A verdade que tá sendo dita. Então, o que eu entendi é que nós também podemos cair quando a carne reina, a gente vê tudo com os olhos humanos. Então, a gente julga o instrumento, a pessoa, né? A gente olha o humano da pessoa. E muitas das vezes não aceita aquilo que está sendo dito, porque olha sempre critérios humanos, né? Então, isso aqui, e também a verdade pelo aquilo que ela causa. Se feriu o meu ego, né? Se está tirando eu do meu lugar, né? Do meu conforto, né? Eu estou ali já naquele vício que eu alimento, que eu gosto, naquele hábito que eu não quero morrer, né? A pessoa está acostumada a alimentar dentro dela aquela serpente, né, que ela alimenta, que ela dá comida, né, que ela deixa lá. Ela está acostumada a viver assim. Aí vem um Deus, né, que chega até nós por meio de seus instrumentos e fala com a gente não quer ouvir, não quer morrer para si mesmo, não quer sair do conforto, né, porque aquilo ali vai mudar muita coisa dentro de nós. A gente não vai viver mais como vivia antes. Porque o propósito de Deus é tirar a gente da morte e levar para a vida. Então, o que a gente vive e acha que é vida, vivendo pela carne, na verdade é morte. Por quê? Porque vive pela carne, né, se alimentando do que é exterior, mas a alma está morrendo, né? A alma precisa de alimento, a alma precisa da vida, né? Mas a pessoa vive numa enganação muito grande, né? Então ela está sendo escrava, está vivendo uma vida de morte. Jesus está chamando a pessoa para a luz. E a luz, quando chega, vai clarear dentro de nós e vai mostrar tudo que não é bom. Isso vai doer, vai ser difícil, né? Vai sentir a realidade ali dentro. Nossa, você vai clarear e você vai ver, vamos falar assim, né? A situação vai cheirar mal, né? Vai cheirar mal, porque você vai ver que as coisas não estavam indo tão bem, né? E a vontade humana, conversa com a pessoa, tá tudo bem, relaxa. Não é bem assim, né? Então, fica tentando negociar a carne com o espírito, né? O espírito vem e se manifesta por meio daquela verdade sendo dita, e a carne fica, tem um porém, não é bem assim. Não leve muito em consideração essa pessoa que tá falando, né? Porque essa pessoa aí, ela é leiga, essa pessoa é leiga. Se fosse alguém estudado, sabe? Como se fosse uma negociação, né? Que a carne está fazendo ali com o espírito para dizer,
como se Deus fosse maleável, pudesse compactar as verdades de Deus, né? Dar uma compactada nela para a gente conseguir engolir, para descer a nossa garganta, né? Então, pegar aquela verdade, né? Mas tentar contornar ela, né? Tentar mudar para que ela seja um pouco mais maleável. Não, Deus não é assim. Por quê? Porque Ele não está construindo pessoas meio termos aqui. Ele não está formando pessoas para ser meio espirituais e meio carnais. Essa vida de ser um pouco espiritual e um pouco carnal ainda se torna carnal. Porque tudo é nada, né? Então não tem meio termo. Isso Deus vomita. Ele já fala, mornidão, eu vou vomitar. Então, não adianta exteriormente buscar para alívio de consciência, ter uma postura. Igual os fariseus viviam uma vida de duplicidade. Por quê? Porque eles passavam a piedade, mas que o coração deles estava cheio de soberba, tinha luxúria, né? Tinha a sensualidade dominando ali. Tinha muita, a carne estava ali, ó, e ela não estava sendo alimentada, ela não estava ali como algo que todos os dias estava sendo pisado, pela mortificação. Não, ela estava sendo ouvida, ela estava sendo alimentada, porque ela trazia benefícios. Então é uma realidade de você pegar um pouquinho de Deus e pegar um pouco ali. Não pode ser assim. Então, Jesus chega com aquelas palavras poderosas para iluminar aqueles homens que estavam nas trevas, né? Aí, a serpente vai ficar falando com eles. Não, mas quem é esse garoto? 12 anos, um menino pobre. A origem dele, olha, vamos ver a origem dele. Então, tentar buscar no humano provas para diminuir aquela verdade. Pelo instrumento, procurar erro no instrumento, né? Embora que ele não é um instrumento ruim, mas pelo instrumento, no preconceito que eles tinham, por ser pobre, por ser simples, pela idade que ele tinha, de 12 anos, né? E tudo para justificar. Ele não é um doutor, ele não teve a formação que a gente teve. Né? Ele não é um fariseu para falar de igual para nós. Para tentar, de certa forma, se esquivar daquela verdade, burlar aquela verdade, né? Porque aquela verdade mexia com tudo de razão, de um império, de um castelo do eu que eles tinham de razão, de amor próprio, né? De conforto, né? Tô confortável aqui, porque espiritualmente eu sou bem visto, né? Então espiritualmente eu não sou igual a esses aí, né? Eu sou diferente, eu sou separado. E posso ainda por cima ser mundano também, mas sem ser tão, né? Porque os pecados deles eram muito ocultos, né? Porque de certa forma disfarçado, né? Perante as pessoas, então eu posso viver uma vida dupla, né? Então chega alguém que traz a verdade, né? Aquela verdade que desce qualquer um do salto, que desce qualquer um do patamar, né? Então aí eles ficam naquele conflito da carne e do espírito, mas a carne, os apetites, as paixões, os confortos falam mais alto. E a verdade dele, tão maravilhosa, é desprezada. Ele trazendo isso para nós, né? Eu fiz umas anotações aqui também. Deixa eu ver aqui. Fiz muita coisa não, mas assim, eu anotei, né? Até da parte que eu ouvi. Que isso é perigoso também na nossa vida. O perigo de negociar a carne com o espírito e tentar bolar as coisas divinas. Tipo assim, Jesus, eu te ouço à noite, no final do dia. Deixa eu cuidar da minha vida. Deixa eu cuidar da minha família. Deixa eu cuidar dos meus filhos. Quando eu tiver um tempo, aí você negocia o tempo, que quem é dono do tempo mesmo é Deus, mas você vai negociando com o espírito, né? Quando der, eu entrego alguma coisa, ofereço alguma coisa. Você ouve uma coisa e fala, não, essa parte aqui que foi falada eu vou descartar, não se encaixa muito, não concordo não, vou pegar só o que me convém, pegar o que convém, uma forma de negociar a carne com o espírito, ouvir uma verdade, mas pegar o que convém para mim, que é confortável fazer, mas aí que tá,
Não é o sacrifício que o Senhor está pedindo que vai ter a morte mesmo do humano, da pessoa, né? Porque ela vai fazer o que é fácil para ela fazer. Não vai mudar nada dentro dela de morte. O castelo do eu vai continuar em pé do mesmo jeito. Por quê? Porque a pessoa não entregou justamente, não demoliu exatamente o que tem que ser demolido. Não deixou Deus demolir o que precisa ser demolido. Ela quer dar o que é fácil. Por quê? Porque quer manter uma vida dupla. Não quer abrir mão de seus gostos, não quer abrir mão do seu conforto, não quer abrir mão do que já está acostumado a fazer. Então, quer ser do mundo e ser de Deus, né? Quer pegar só a parte que convém? Deixa eu correr e pegar uma luz ou outra que eu quero estar atualizada. Eu quero ouvir as verdades de Deus só para estar atualizada. Só para sentir assim que eu sei. Mas eu não quero viver isso. Eu não quero viver isso, não. Eu só quero Eu gosto, né, de ouvir, eu gosto de saber. Eu tenho uma paixão por me assegurar que eu sei, mas não sabe de verdade. Porque aquela verdade não produziu na pessoa os frutos, e os frutos são a mudança da pessoa. Então não teve fruto. Então, a pessoa está cuspindo. É triste dizer isso, mas está cuspindo no rosto de Jesus. Está cuspindo. Entende? É muito triste isso. Tá passando um filtro no Senhor, né? E pegando o que convém. Tentando negociar com Ele. É uma soberba muito grande. E aí foi falado algo muito importante, né? Da realidade que a gente vive hoje, que não é diferente da de Jesus. Achar que aquela realidade foi para aquele tempo. A vida de Jesus, a gente estudar, a gente vê que tudo se encaixa no que a gente vive hoje. Não é diferente. Hoje só quer pegar uma coisinha também de Jesus. Mas não quer se comprometer mesmo com o que o Evangelho pede. Porque aí, às vezes, a gente negocia, né, a carne com o espírito e tem um pouco ali da carne e espírito até no momento, por exemplo, que uma homilia vai ser feita na igreja, que uma verdade vai ser dita, opa, vamos falar do jeito que tá aí não, senão o povo não vai gostar, senão o povo vai embora. Vamos, né, mudar um pouquinho aí, vamos pegar, né, e vamos passar por um Photoshop, né, vamos passar por um polaço, como fala, né, enfeitar Jesus, vamos dar uma mudada para o povo aceitar. Vamos dar uma reconfigurada, mudar um pouco, porque senão esse discurso está muito pesado. Renuncia a si mesmo, toma sua cruz e me siga. Se eu falar para o povo que é para aceitar a cruz, que é para renunciar a si mesmo, parar de preocupar consigo mesmo, de vir até Jesus para ficar só pensando nas suas preces pessoais, nos seus ganhos pessoais, mas é na hora de morrer para si próprio e aceitar a cruz. Se eu falar isso, o povo some da igreja. Não, hoje o tempo mudou. Então, a palavra do Senhor também vai mudar um pouco, né? Porque tem que se habituar ao mundo. Aí pega a palavra do Senhor, que é negociar a carne com o espírito. Pega as verdades do Senhor e vamos moldar a modernidade ao mundo, ao humano. Porque senão o humano não vai aceitar ouvir isso. Mas não é para o humano ouvir, é para o espírito. Essas palavras são para o espírito, não para o humano. Já tem muita gente fazendo discurso para a vontade humana lá fora. Se dentro da nossa igreja, o nosso espírito, a nossa alma não puder sentar naquele banco, junto com o nosso corpo, e poder ouvir palavras do espírito, o espírito sai morto do jeito que entrou. Não vai produzir a mudança que Deus quer, a cura que Ele quer. Não. E Jesus chora nessa situação, Ele chora ver essa situação. Porque aqueles que Ele confia os tesouros, né, não é para ser influência no povo, para intimidar as pessoas, é para ser influência no meio do povo, para ser Jesus, para que as pessoas cheguem e possam lavar a alma no confessionário, possam lavar a alma, mas não consegue muitas vezes fazer isso. Porque as próprias homilias são frias, é muito humano, é muita, sabe, você só ouve coisas humanas, você fica triste, sabe? Você ouve muito humano falando, humano falando, humano falando.
Vamos cuidar da ecologia integral. E dando sermão no pobre, né? Tem que ajudar os pobres, tem que amar o irmão. Aí as pessoas olham e falam, mas o que a igreja está fazendo para amar? Estão fazendo campanha para construir uma super catedral. Estão preocupando com isso. E tá dando sermão naqueles que são pobres, que é o pobre que ajuda o pobre. O pobre já faz isso, o pobre ajuda o pobre. É aquele que tem um pacote de arroz, divide o arroz no meio e dá pro outro. Então dá sermão nas pessoas, fala que as pessoas têm que amar o próximo, o próximo, o próximo, o próximo, mas não entendem que o amor ao próximo é o amor à alma. Então, quando chega esse próximo, alma, sofrendo, suja, enlameada, precisando da palavra criativa, precisando da palavra de libertação, precisando da palavra do Senhor, precisando de conversão, precisando de ajuda, de apoio espiritual, cadê? Cadê a ajuda ao próximo? Mas também vem tudo externamente. E nem externamente fazem. Não fazem. Gasta dinheiro com muitas coisas que não são importantes. Não são importantes. E eu acredito que essa é a realidade em todos os lugares. Não é só da minha cidade aqui de BH, não. Como foi falado no estudo, todos os lugares é assim. Porque no final de semana mesmo, meu esposo e eu, a gente foi comer um tropeiro em uma comunidade que foi um leigo que criou para ajudar as pessoas, ajuda material, espiritual e ajudar os alcoólatras e pessoas envolvidas com drogas. E é um homem que, pelo que meu esposo explicou, ele era um homem rico, um homem de condição muito boa, que tá doando tudo para ajudar os que comprou a casa, o lugar, sei lá, se foi cedido, como que é, mas que vive ali para ajudar o povo, para ajudar um leigo. Parou a sua vida toda e dedica ali. Aí ele vem todo alegre atender a gente, que estava fazendo esse tropeiro justamente para ajudar a comunidade, né? Aí você vê sementinhas, né? Daquilo que está sendo falado no evangelho, mas acontecendo. As sementinhas. Mas quando você vai ver na igreja, nessa reunião, você fica triste. Na última reunião que eu participei, o tema foi mostrado um slide mostrando a super projeção da nova igreja que vão ser feita. São 3 comunidades que faz parte da minha paróquia. Os problemas das comunidades são problemas mais fáceis de resolver, que não vai gastar muito dinheiro. Que é teto caindo, umas coisas assim, vazamento daqui, da colar, coisas assim, que dá para fazer. Mas não, tem que guardar o dinheiro para construir a igreja. E o povo vai aguentar 5 anos capengando aí, porque esse dinheiro é sagrado. Esse dinheiro é só para construir a igreja. Enquanto isso, o povo sofre precisando de coisas simples, como som ruim na igreja. Não precisava fazer muita coisa. Dava para dar uma pintada, comprar som para a igreja, ajudar a arrumar as estruturas onde realmente está muito ruim, porque não dá para ficar direito. Corre risco do teto cair, né? Coisas assim, que tem que ser feita de manutenção. Mas não, tem que pegar esse dinheiro e ficar guardando para um projeto daqui, sei lá, 5, 10 anos. Então pergunta para Deus se essa é a vontade dele? Não pergunta. Não pergunta. E a vontade de Deus às vezes é muito clara. Acontece na cara deles, quando o teto tá caindo da igreja. Quando tá tendo vazamento. Quando os vicentinos tá precisando de recursos lá para levar mais alimento para as pessoas. Tem o pessoal da AA lá, né? Mas assim, precisa de ajuda, precisa de apoio. Tá na cara deles esse problema, né? Tá na cara. Mas é todo o projeto da igreja. Pergunta o que Deus quer? Não pergunta. Não pergunta o que Deus quer, né? Então dói muito no coração, porque o que está sendo falado não é exagero, nem é verdade. Tá? É a realidade. Eu acredito que é a realidade de todos. Não tem como a gente fingir que não tá vendo. É a verdade.
E a gente sofre, né? Então, uma coisa que eu notei aqui é isso, né? Que acontece a mesma coisa hoje também. O Senhor fala, mas não é escutado de verdade. Ele fala no evangelho uma coisa e distorce o que está sendo falado para trazer para o humano. Para falar mal, tipo, transformar as palavras de Jesus em um discurso político. Fazem muito isso. Então, distorce as verdades do Senhor e não fazem. Quer dizer, não é que é fazer, é acolher tal como é. As palavras de Jesus é para o Espírito, são espirituais. Elas respondem todas as situações nossas, temporais e espirituais, tudo. Ela tem a resposta para tudo, porque o Senhor fala assim, não se preocupe com o que há de comer, com o que há de vestir, né? Para cuidar do dia de hoje, que o dia de hoje já deixa o dia de amanhã com Deus. Tipo assim, para a pessoa não ficar vivendo à custa do material, de ficar deprimido, de ficar desesperado, de ficar só pensando amanhã no futuro, a pessoa confiar em Deus. Mas não, consegue burlar aquilo ali, transformar num discurso político te falar, não é fácil não. Então, quando vão querer, primeiro porque se preocupa com o que é com o externo, vão querer ouvir uma Luísa Picarreta, o Senhor falar de morrer para si próprio, da pessoa de tirar os olhos das criaturas e do mundo. Isso vai mexer com o comodismo de muitos. E é a cura que precisa ser feita, né? Antes da igreja pensar, nós temos que abraçar o mundo, tem que abraçar Jesus Cristo, porque abraçando Jesus Cristo, você se abraça todos. Então vai mexer muito com isso aí. Vai derrubar os poderosos de seus tronos, as palavras de Deus. Por quê? Os poderosos que querem reger o mundo, a sua cabeça, a sua razão, que acha que é eles que vão proteger toda a natureza, o mundo, que são os responsáveis pela preservação do mundo, se acham demais, se acham muito Deus. Então, essas verdades sendo ditas na igreja, a igreja vai ter que tomar uma decisão. Olha, para falar dessas verdades, tais como elas são, porque as palavras de Deus a gente não põe filtro, né? A gente não muda, não. Ela é imutável, nós também temos que ser. Como é a palavra, a verdade, clara. Verdade, 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 senão não é verdade. Nós vamos ter que escolher. Ou a gente escuta Jesus ou a gente escuta o mundo. Ou a gente escuta ou a gente dá os braços lá para a ONU, dá os braços para não sei quem. E vira todo mundo paz e amor, né? Ou a gente ouve Deus. E se a gente começar a falar nos nossos sermões o que Ele quer, pode ter certeza, né, que muitos já não vão aplaudir mais não, a gente não. Então, você tem que escolher. Vão vir os desprezos, vão vir tudo isso. Mas a dureza de coração é tanta que o que vai acontecer? E isso é para o bem, né? Isso é uma graça muito grande de Jesus, por o amor que Ele tem às almas, a igreja, a todos. A igreja vai passar pela paixão. Amém. Porque estão fazendo a mesma coisa com Jesus que fizeram antes. Estão entendendo Jesus tudo errado. Estão entendendo as palavras de Jesus tudo errado. Tá achando que pode enganar ele. Então, paixão para a igreja, glória a Deus. E como foi falado, após os 3 dias de escuridão, ela vai ressurgir. Glória a Deus, que assim seja, que seja logo. Né? E um ponto também que tocou muito meu coração, que até o Senhor me falou comigo naquele momento, né? Falou no meu coração nesse momento, até deixei o áudio aqui, que eu já gravei para não esquecer. Que era o momento que Jesus, uma dor, nossa, essa dor de Jesus, meu Deus do céu, Jesus falando que nenhum ofereceu abrigo para Jesus, Jesus ficou na rua. Tá vendo? Jesus passou por tudo, né? Virou até um mendigo, né? Tipo assim, passou por todas as realidades que hoje a gente passa. Mas o que Jesus estava fazendo durante esse tempo? Aí ele explicou que estava rezando ao Pai.
estava unida ao Pai, né? Sofrendo aquela privação, mas unida a Deus em oração e pedindo por nós, para que hoje a gente também, e a gente o escute, não o rejeite, e não deixe ele andar como um andarilho, né, de novo, por aí não. Ô, gente, né, se eu não tô sendo mais ouvido na igreja, eu vou bater nas portas dos leigos, das almas, para me dar um abrigo. Mas se for para mim entrar e a pessoa falar assim, mas não fala o que você tem para falar, fica quieto. Não quero ouvir as suas verdades, são muito duras. Eu te deixo aqui, mas com um trato. Aí quer fazer uma negociação com Jesus, né? A cara com o Espírito, ó. Fica calado. Deixa eu viver do meu jeito, do jeito que eu tô acostumada na minha casa. Eu tenho as minhas regras, eu tenho meu tempo, eu tenho meus afazeres, né? Eu tenho a minha agenda. Se você ficar quieto, você pode ficar. Se você começar a falar, meu Deus do céu. É muito triste isso. É muito triste. Muito triste. O Senhor me mostra que quando ele entra nas pessoas, né, através do sacramento da Eucaristia, quando a pessoa está muito voltada para ela, mesmo para o humano reinando, é como se ele entrasse num lugar com um barulho tão insuportável que não dá para falar. É um barulho horrível, muito alto. Nossa, é um ambiente muito difícil de ficar, sabe? Como se fosse junto um monte de buzina de carro no trânsito parado e todo mundo buzinando. Que coisa horrorosa que é. Todo mundo lá, imagina todo mundo apertando a buzina ao mesmo tempo e buzinando sem parar naquela turbulência toda. Imagina isso. Que a pessoa que tá só consigo mesmo ali falando, o humano falando o eu. É o eu que fala, é o eu que decide, é o eu que quer, é o eu que deseja, o eu. Seus pensamentos, suas paixões, tudo isso fazendo que barulho horrível. Aí me mostra isso. É muito difícil. Então Jesus fica nessa situação. Não sou bem-vinda nesses lugares, porque já estou ouvindo outros, estão ouvindo a si mesmo. Meu Deus do céu. Aí o Senhor tava mostrando do sofrimento, que eu até já pus o áudio aqui, vou mandar o áudio. Do sofrimento dele, que quando a gente passa por esse sofrimento e fica só se doendo, a gente não aproveita o sofrimento não vê como algo de Deus, sabe? Mas vê como algo ruim. E isso é rejeitar ele. Tá rejeitando ele mesmo. E não tá fazendo como ele fez, né? Que em tudo ele louvava o Pai. Nada ele não passava junto com o Pai. Então a gente tem que fazer o mesmo. Então eu vou pôr o trecho, o áudio aqui. Amém? Aí Jesus me mostrou que aquele momento dele sofrendo um abandono, aos 12 anos na rua, porque ele não teve nenhum abrigo, né? Então ele ficou 3 dias na rua, né? Com 12 anos, sem a presença de José e de Maria. Aí ele me mostrou o que ele fez com isso, né? Apesar o que ele estava fazendo, né? Como que ele estava usando aquele sofrimento. Aí ele me falou que o nosso sofrimento, a gente tem que fazer o mesmo, porque não adianta você passar pela privação, por uma solidão, que alguém te deixar de lado, que você ficar ser desprezado, abandonado, qualquer situação humana que você viva, que todos somos sujeitos, vivemos isso. Mas que se a gente fica se doendo e passa pelaquela dor, só se doendo por dentro, só pensando na nossa dor, no nosso sofrimento, naquilo que fizeram para nós, sem aproveitar o benefício que é espiritual daquele sofrimento, sem aproveitar no sentido espiritual de ver os interesses de Deus naquele sofrimento, que é justamente você pegar e reparar, né? Que é justamente você pensar nas dores dele, você ofertar para o Pai as suas penas, que é você entender
que através daquela dor vai servir de um propósito muito maior, que você pode falar com Deus e fazer igual Jesus fez, né? Se recolher e falar com Deus e oferecer aquilo para o Pai, né? Então, você usar daquele sofrimento para o propósito que realmente ele tem, ver o propósito divino nele e não ficar no humano, sentindo a dor por simplesmente sentir a dor em você, mas ver a oportunidade que tem, né, de reparação e de oferta de amor ao Pai que você pode fazer com aquela dor.